E se fosse possível resolver dois problemas ambientais gigantescos de uma só vez? E melhor, usando o que causa um problema para consertar o outro. Hoje a gente vai mergulhar num projeto de engenharia ambiental que fez exatamente isso, transformando uma ferida aberta na terra e um lixão contaminado numa solução única e, olha, simplesmente genial. O nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender a crise dupla que existia. Depois, vamos ver a sacada de transformar resíduo em recurso. Na sequência, como a solução foi para a prática, quem foi o herói inesperado dessa história e, por fim, como a cidade inteira saiu ganhando. Então vamos lá. Para a gente entender a genialidade da solução, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o tamanho do problema. E não era um problema só, eram dois, um ligado ao outro e que precisavam de uma ação para ontem. Pensa nesse cenário. De um lado, uma vossoroca enorme no bairro Amaro Ribeiro, que é basicamente uma erosão gigante que não parava de crescer, uma verdadeira ferida aberta na paisagem. E do outro lado, o antigo lixão da cidade, um problema histórico, um foco de contaminação que parecia não ter fim. Porque, gente, uma vossoroca é muito mais que um buraco no chão, viu? É um processo de erosão que não para, que vai comendo a terra e jogando tudo isso para dentro dos rios. O que acontece? Os rios ficam assoreados, o risco de enchente aumenta e os ecossistemas locais vão sendo destruídos. Ou seja, uma ameaça real para a segurança de todo mundo. Tá, mas e o lixão? Por que ele continuava funcionando? A resposta tá aqui, ó. A cidade simplesmente não tinha um lugar correto, um lugar licenciado para descartar o entulho de obra, os resíduos da construção civil. Sem ter onde jogar o RCC do jeito certo, era impossível fechar o lixão de vez. Um problema travava o outro. É aqui que a história tem uma virada sensacional. A solução não veio de nenhuma tecnologia mirabolante, mas de uma mudança de perspectiva, de enxergar o que era um problema, o resíduo, como parte da solução. Essa frase aqui é a chave de tudo. Transformar resíduo em recurso e abismo em base sólida. É pura economia circular na prática. O entulho, que era o problema, virou a matéria-prima para curar vossoroca. Um passivo ambiental virando um ativo de engenharia para a cidade. É ou não é genial? O ciclo da solução é de uma lógica impressionante. Olha só. O entulho das construções, que era o problema número 1, passa a ser coletado e tratado como um insumo de engenharia. E esse material é usado para quê? Para recuperar a vossoroca, o problema número 2. Simples assim. Ok, a ideia é ótima. Mas como isso funcionou na prática? Vamos ver a solução em ação. O projeto foi uma parceria com o consórcio Eco3, que botou a engenharia ambiental para trabalhar e fechar esse ciclo de uma vez por todas. O processo de recuperação da vossoroca foi muito técnico e cuidadoso. O entulho do tipo certo, o classe A, sabe, concreto, tijolo, essas coisas, foi usado para preencher a erosão. Tudo de forma controlada. Depois, foram criados sistemas de drenagem para a água e, por cima, uma camada de solo fértil, para a natureza voltar a crescer com plantas nativas. E o mais legal é que essa nova operação permitiu organizar a casa de vez. O entulho classe A, mais pesado e inerte, ia para recuperar a vossoroca. Já o classe B, como plástico e metal, ia para reciclagem. E os outros tipos, C e D, finalmente tinham uma destinação correta e segura. Cada coisa no seu lugar. E pronto, tá aí o ponto-chave. Com essa nova estrutura toda licenciada, capaz de receber e separar o entulho, o município finalmente tinha a peça que faltava para poder, enfim, desativar o antigo lixão. Um problema histórico resolvido. Mas, gente, um sistema como esse, por mais inteligente que seja, não funciona sozinho, né? Ele precisa de gente. Precisa de um elo humano que faz a coisa acontecer. E essa história tem um herói bem improvável no centro de tudo. Fica a pergunta no ar. Quem é essa pessoa que, no dia a dia, está lá na ponta, conectando o entulho das obras com a recuperação da natureza? A resposta? O caçambeiro. Pois é, o projeto mudou completamente o papel desses profissionais. Eles deixaram de ser vistos só como transportadores de lixo e passaram a ser reconhecidos como verdadeiros agentes de transformação ambiental. A peça-chave que faz a engrenagem toda girar. E o impacto do trabalho deles é muito concreto, muito real. Para a gente ter uma ideia, cada caçamba daquele entulho classe A, destinada do jeito certo, recupera cerca de 5 metros cúbicos da vossoroca. Cada viagem é um pedacinho da cidade ficando mais seguro. E no final das contas, o que a cidade ganhou com tudo isso? Bom, vamos aos resultados, que são a melhor parte. Essa solução integrada trouxe benefícios duradouros que deixaram a cidade comprovadamente mais segura e mais sustentável.
Do ponto de vista ambiental, os ganhos são gigantescos. A erosão da Vossoroca foi controlada de vez. O lixão foi desativado, eliminando um foco de contaminação. Os rios ficaram mais protegidos e o ecossistema local finalmente ganhou uma chance de se recuperar. E isso se reflete diretamente na vida das pessoas. O risco geotécnico diminuiu, protegendo casas e ruas. A saúde pública melhorou com o fim do lixão. E, claro, abre uma nova perspectiva de futuro para os bairros que eram mais afetados pelo problema. E claro, tem um lado econômico. A economia circular na construção ficou mais forte. O setor agora tem um jeito legal e estável de lidar com seus resíduos. E pensando lá na frente, o município economiza uma fortuna, evitando gastos com desastres ambientais. Essa analogia final é perfeita para resumir tudo. A solução foi como uma intervenção cirúrgica. Fechar o lixão foi como estancar a fonte de uma doença, e usar o entulho na Vossoroca foi como usar um enxerto de alta tecnologia para curar a ferida e restaurar a saúde da cidade. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Quantos outros problemas, outros passivos que a gente vê nas nossas cidades não poderiam, com um olhar criativo e boa engenharia, se transformar nos ativos que a gente precisa para construir um futuro melhor e mais seguro? A resposta pode estar bem na nossa frente.